a todos. A última segunda-feira de cada mês, a palestra é sempre agendada pela USE, né? Então, hoje seria o Anderson Crespo que viria fazer a palestra aqui, mas ele teve algum compromisso e pediu para vir a semana que vem, né? E vocês estão vendo que nós estamos revezando bastante o pessoal da casa aqui, porque essa época de pandemia o pessoal não é todo mundo que está saindo, né? As pessoas mais idosas, né, estão tendo mais cuidado, né? Então nós vamos tocando do jeito que dá, estamos fazendo nosso rodízio, está indo bem. E hoje nós vamos refletir acerca da mensagem do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É o item 25 do capítulo 5. O capítulo 5 é o capítulo das consolações, dedicado às consolações. E Allan Kardec é o capítulo mais extenso que nós temos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Já de início, nós temos a consciência de que a nossa encarnação neste mundo aqui, ela obedece uma programação pela providência divina. Como o Oswaldo Cordeiro dizia, ninguém vem a furo neste mundo, né? Não, pum, nasceu. Não, essa encarnação é programada, com as pessoas certas, né? Vai ser planejada a existência da pessoa de acordo com as necessidades que ela tem de evolução. O corpo que nós estamos vestindo também é planejado de acordo com as nossas necessidades. Ele vai ser oferecido para a gente da forma com que nós precisamos para que a gente possa alcançar melhor aproveitamento da nossa encarnação. Tanto é que eu tenho um amigo que ele tem um defeitinho no pé. E naquelas épocas que eu comecei no Espiritismo, a gente falava tudo para as pessoas, né? Para ver se chamava a atenção das pessoas, né? Hoje nós aprendemos a ficar mais quietinho, né? Deixar as pessoas pensar, raciocinar, né? Não ferir as pessoas, né? Como está dizendo a mensagem aqui, né? Usar a verdade, mas sem ofender e magoar as pessoas, né? Então, eu até disse para ele, mas nesse caso aí, foi você que escolheu vir com o pé desse jeito. Você imagina que eu ia escolher para vir com o pé desse jeito? De forma nenhuma. Mas isso é a nossa visão que nós temos, né? Mas nós vemos, né, nos livros de André Luiz, principalmente no livro Missionários da Luz, onde nós temos lá um capítulo inteiro do livro dedicado ao estudo de uma reencarnação, o planejamento de uma reencarnação aqui na Terra. Então é muito trabalhoso para as equipes espirituais a encarnação de um espírito, né? É meticulosamente, né, detalhada, né, para o aproveitamento de cada um de nós. Agora a mensagem diz assim: quando a morte ceiva nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Então essa é a visão geral, e nós vemos isso mesmo, né? Mas conceber, se nós acreditamos em Deus, Deus é todo justiça. Então tudo que se estende
né, no plano de vida, aqui neste mundo ou fora dele, está sob as vistas de Deus nosso Pai. Chico Xavier dizia que Jesus conhece a cada um de nós pelo nome. Não estamos assim, nós imaginamos, né, que estamos muito distantes da presença do Cristo, da presença de Deus, mas eles estão muito próximos de todos nós, né? Então, neste mundo não existe inocentes. Se temos que passar, como nós estamos dizendo, que a nossa existência ela obedece a uma programação, isso não quer dizer que o nosso destino é programado inteiramente. O destino quem faz somos nós. Mas existem certos pontos nas nossas encarnações que são detalhes que são programados pela Divina Providência para obedecer, né, esse cronograma para a nossa encarnação aqui neste mundo. E aí, diante desses acontecimentos, as nossas reações é que vai então desenvolvendo, né, a nossa própria vida e desenvolvendo o nosso próprio destino, né? Mas sempre obedecendo o espírito de justiça da presença de Deus. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra, para compreenderdes o bem. Muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia providência onde pensais visar a cega fatalidade do destino. Então, porventura, acontece, né, o caso de uma desencarnação. Uma pessoa muito querida, né, ao nosso coração. E, às vezes, nós não aceitamos, ou a maioria das vezes, quando nós não temos o conhecimento devido, né, acontece assim, né, uma falta de compreensão, a falta de resignação, e as pessoas então se desmancham, né, em sofrimento, em angústia, em depressão, diante da morte das pessoas. E assim que nós vemos até mesmo nos velórios, né, as pessoas desesperadas ali. Às vezes o féretro vai sair e as pessoas se agarram ali no caixão, choram desesperadamente diante dessa questão, né? Pura falta de informação, porque ninguém vai virar poeira. Existe apenas obedecendo um cronograma de vida, né? A evolução nossa se encadeia dessa forma: mundo espiritual, mundo terreno, mundo material, né? E quando então a programação de vida daquela pessoa se extingue, vai ter que retornar realmente, né? Então é necessária a nossa compreensão diante de tudo isso. Mas e se tem o caso de uma morte prematura na nossa própria família? Tudo obedece à justiça de Deus. Tudo obedece à programação da existência. Aquele espírito precisava, tinha necessidade de voltar naquela etapa de vida para o mundo espiritual. E existem os porquês, com certeza, né? Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Nós temos um exemplo claro no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, o espírito André Luiz. Lá ele retrata o caso de uma criança que aquela criança ela tinha muitos problemas de inflamação na garganta. A garganta ficava, né, na carne viva. Tinha sérios problemas aí. E com 5 anos de idade, aquela criança veio desencarnar
afogada. Aquele espírito que estava encarnado, antes de tudo, numa encarnação passada, ele havia tentado o suicídio ingerindo água de bateria. Essa água, um ácido sulfúrico ali, mais ou menos uma mistura, né? Uma mistura ácida, né? Só que ele não aconteceu a sua desencarnação, mas teve sérios problemas, né? Queimou toda essa parte aqui. O resto da sua existência ele teve sérias complicações, né? Com esse problema, né? Esse ato impensado, né? Tentando a desencarnação prematura, né? E aconteceu isso para o mundo espiritual, e então ele conquista, né, essa chance de voltar novamente, mas já recebendo da providência divina os meios necessários para que ele pudesse voltar novamente já num corpo totalmente liberado daquele comprometimento. Então ele teria essa existência de 5 anos, passaria por esses problemas e voltaria para o mundo espiritual, e depois de algum tempo ele voltaria na mesma família, já com todo o seu corpo espiritual e corpo físico já inteiramente restaurado, né? Então, como está dizendo aqui a lição, né? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Então, para aquele espírito foi uma bênção, né? Tanto é que, no caso específico, né? Se eu não me engano, o benfeitor Clarencio, ali no livro, até diz que o corpo físico, ele é como se fosse um carvão milagroso, que retém as impurezas do corpo substancial, do corpo, do nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Então a reencarnação, né, ela obedece, né, a essa forma, né, e traz essa grande vantagem desse refazimento, né? E a gente também tem o problema dos nossos irmãos que enveredam pelos caminhos do suicídio, e de que é necessário muitas vezes encarnações desse tipo de transição para refazimento do corpo espiritual. Nós tivemos agora um caso que fiquei sabendo, né, de uma senhora que ela estava grávida de 3 meses e de repente não sentia mais o feto. Então foi ao médico, constataram, não tinha batimento cardíaco, foram realizar, né, o bebezinho estava morto. Então tiraram a criança e perceberam que ela não tinha estômago, não tinha intestino, e possivelmente ela nasceria com síndrome de Down, porque tinha, né, o rostinho assim, tinha as características. E a gente sabe que esse processo está ligado a almas que estão fazendo esse trabalho de reconstituição do corpo espiritual, né, que foi atingido, né, pelos acontecimentos causados pelo próprio suicídio de outras instâncias de vida aí. Então tudo tem um fim inteligente, né? Diante desses acontecimentos, né? E com certeza essa mãe ficou muito chocada, porque estava muito esperançosa, né? Não tinha nenhum filho, era o primeiro filho, já na idade madura, né? Mas a providência divina sempre faz o melhor em favor de todos nós. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornaria de tão secundária consideração
que os atiraríeis para último plano. Então, se a gente tiver assim, realmente condições de estudar a fundo a doutrina espírita em todos os sentidos, né, a informação ela vai ser realmente muito interessante em todos os aspectos da nossa própria vida, e lançando também luz sobre esse processo tão doloroso que existe no caso, né, das mortes prematuras aqui no seio da própria família. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis e dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Essa é a visão espiritual. Mas nós vimos o caso de um senhor lá em Catanduva, que um filho dele de 20 anos ali desencarnado, pessoa espírita, né? E ele disse, e o filho dava muito problema, porque tinha sérias complicações de saúde. Mas mesmo assim, ele dizia, eu preferia ter meu filho junto comigo do que a dor da separação. Porque, gente, às vezes a gente diz, né, do espiritismo na nossa vida, mas quando acontece, aí nós vamos fazer a avaliação pessoal da nossa condição. E quase sempre nós vemos que nós ainda carregamos uma certa parcela de fraqueza junto de todos nós, né? Mas aqui está dizendo, né, seria preferível uma encarnação às vezes de 20 anos do que às vezes depois a pessoa se entregar, né, numa vida que possa comprometer o seu próprio futuro aí na condição de espírito imortal. Frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Nós temos que entender que tudo está nos planos de Deus realmente, né? E se houve a desencarnação prematura de alguém, né, que nós não enxergamos o motivo assim, nós devemos compreender até essa própria situação. Porque às vezes pode acontecer isso realmente. Existe essa possibilidade da providência divina retirar então aquele espírito encarnado para que ele não perca ainda mais nos desregramentos, né, que ele possa envolver na sua existência, né? Nós vemos também as pessoas se envolverem em enfermidades que às vezes são processos que a providência divina utiliza para coibir a pessoa a cair em piores condições ainda de vida, né? Para que a pessoa reflita realmente a sua condição. Então, quando seja isso necessário, mas tudo bem, né? A providência divina, então, com certeza saberá dirigir melhor esses processos, né? Certa feita eu vi um comentário e até assim achei que poderia ser assim, uma coisa assim bem racional. O que aconteceu com aquele grupo, né? Aquele grupo Mamonas Assassinas. Eu vi um comentário que às vezes poderia ter ocorrido isso que está dizendo aqui no Evangelho. A morte prematura daquele grupo foi uma morte que às vezes foi dirigida para que eles não pudessem se comprometer ainda mais a condição espiritual deles na presente encarnação. Por quê? Porque a forma com que eles estavam colocando, né, as suas músicas envolvendo o pessoal jovem poderia complicar muitas vidas aqui neste mundo, né? Eu ouvi esse comentário, achei assim, uma coisa bem razoável, né? Não se sabe o certo se isso aconteceu realmente, né? Não é vítima da fatalidade
aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Existe uma conveniência, né? No livro Reencarnação no Brasil, tem o caso do menininho chamado Rodrigo. O Rodrigo, ele nasceu com sérios problemas nos rins, e ele acabou desencarnando nessa condição. E o que dá para entender, né, é que foi o mesmo caso lá do livro Entre a Terra e o Céu. Porque essa criança desencarnou, né, com 4 anos de idade, e posteriormente a mãe engravida novamente, e é o mesmo espírito que renasce agora inteiramente livre do problema. E o que era interessante na família foi que o menino agora se recordava muito do que aconteceu na sua recém-encarnação aí, né? Na reencarnação muito próxima uma da outra, dá essa possibilidade do espírito se recordar das coisas que aconteceu na encarnação precedente, né? Tanto é que o menino, não estou me lembrando agora do outro nome que a mãe colocou, mas os brinquedos que eram do Rodrigo, que a mãe havia separado e guardado, ele reconhecia todos, dizendo que era dele, né? Até um copinho daqueles de sanfona, né, que o pai utilizava, o pai guardou aquele com todo carinho, porque aquele copinho era do Rodrigo. Certo dia o pai pegou aquele copinho, ele avançou na mão do pai, dizendo que o copinho era dele. Não, esse copinho é meu, né? Era o mesmo espírito que havia se libertado daqueles problemas, né? Então, nos casos das mortes prematuras, sabe, existe sempre um fim muito inteligente. Aqui na cidade de Cedral, teve um caso de uma senhora que caiu assim, sabe, numa depressão muito profunda. Ela tinha um filho com síndrome de Down e ele tinha problemas cardíacos, mas ela se doou para aquela criança, sabe? Ela se doou assim de corpo e alma, né? Tudo que aquela criança precisava, ela estava disposta ali para ajudar, sabe? E a criança veio desencarnar com os problemas cardíacos que ela tinha. E essa mãe não aceitou, não tinha nenhuma informação, né, que pudesse sustentar a sua própria fé. E ela caiu nessa depressão, e o que mais ela dizia era que ela queria desencarnar para ficar com o filho. Mas agora nós analisamos essa questão, né? Se ela tivesse esse conhecimento, que esse filho estava tendo essa curta encarnação, que simboliza um refazimento da sua condição, porque é um espírito seriamente que se complicou, né, com a justiça divina, e está realizando esse processo. E num caso desse, né, às vezes a pessoa precisa de várias encarnações para poder voltar num corpo perfeito novamente. Vai depender de 3 a 4 encarnações, dizia Chico Xavier, para poder voltar num corpo normal novamente. Então, se essa mãe tivesse esse conhecimento, não ia cair nesse estado depressivo. Ia realmente agradecer a Deus, agradecer aos céus, por ela servir de instrumento para beneficiar aquela alma tão necessitada do seu próprio filho, né? Então nós vemos, né, que tudo se encadeia sempre da melhor forma, cobrindo, né, as nossas próprias necessidades. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Da terra, onde o liberto houvera podido brilhar?
abrir caminho e enriquecer, essa sempre é a nossa visão, né? A visão acanhada, né, aqui da terra, né? Agora, olha o que diz essa mensagem. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de miséria um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Dr. Bezerra de Menezes dizia, né, que antes de ser espírita, punha ele louco em pensar de perder algum filho na desencarnação prematura. E depois que ele passou a condição de espírita, ele perdeu, Nelson, quantos filhos? 4 filhos. E ele se punha a agradecer a Deus por estar testando a sua fé, a sua capacidade de resignação e aceitação dos recursos que a vida lhe colocou, né? Porque 4 filhos não é... Não, e ele como médico, né? E mais uma esposa também, né? Mais a primeira esposa também, né? Então, denota realmente a grandeza dessa alma que esteve aqui conosco, deixando esse exemplo realmente, né, de grande capacidade de resignação. Nós tivemos na nossa família um caso de uma sobrinha que ela desencarnou aos 32 anos de idade. Ela estava grávida, mas fazendo aquele exame do toque, ela percebeu um carocinho no seio direito aqui. E procurou o médico e tal. O médico, precisamos ver essa situação. E, na realidade, era um câncer realmente. Foi feita a cirurgia, e quando ela voltou da cirurgia, da retirada do câncer, ela ficou toda feliz, porque ela achou que ia perder a mama. E quando ela viu que ela estava com a mama, ela ficou toda feliz. Olha, não precisei de tirar a mama. Mas vocês sabem o que aconteceu? Aquele câncer estava como um caroço de manga. Então só apareceu a pontinha aqui para cima. E por dentro ele já havia, né, se enraizado. E nesse processo aí, né, ela veio a desencarnar realmente com 32 anos de idade. Eu me coloco assim nessa situação aqui, sabe? Porque era uma sobrinha que eu tinha, assim, sabe, enorme apreço por ela, né? Pela minha irmã, que acabou desencarnando também de inconformação. Minha irmã não aceitou a desencarnação da filha. E depois de algum tempo, a minha irmã também não conseguiu, sabe, a dor foi tão forte que ela acabou se entregando realmente. E às vezes ela dizia, né, para outra filha, que ela gostaria de ir embora para ficar com a filha dela. E acabou acontecendo isso. Mas, gente, eu tinha um prazer enorme de ir a Uberaba para passar uma temporada lá, sabe? 3, 4, uma semana que desse, quando tirava férias. Era uma alma assim muito próxima, sabe? Muito querida da gente, né? E o que eu penso hoje é essa situação. Eu acho que essa menina não merecia ficar nesse mundo. No velório dela, dava a impressão que havia desencarnado uma celebridade lá em Uberaba. Uberaba é uma cidade grande, uma cidade próxima do tamanho de São José do Rio Preto. E dava a impressão que havia morrido uma celebridade lá, de tanta gente que apareceu
no velório daquela menina. Ela ficou um mês aqui em Mirassol, de férias. Ela tirou as férias e veio para cá, ficou na casa da minha mãe. Ela fez amizade com a vila inteira ali, a Vila São Benedito, aqui em Mirassol. E se um dia eu tiver essa oportunidade, no mundo espiritual, de encontrar ela, se eu encontrar algum de vocês, eu gostaria de apresentar ela para vocês. Para vocês perceberem que eu estou dizendo, na realidade, ela retrata muito bem, porque era uma pessoa muito especial. Muito especial. Então eu tenho esse pensamento, sabe? Eu acho que ela não merecia ficar aqui. Já era uma criatura, sabe, de um mundo de regeneração. Então não precisava passar por esses tormentos, por essas provações que nós precisamos passar aqui. Era uma criatura que estava pronta já, né? E retornou para o mundo espiritual e com certeza, né, ela está muito bem. Na morte da minha irmã, meu cunhado aí é que desabou também, sabe? Aí ele começou a procurar todo quanto é centro espírita ali em Uberaba para receber carta. Ia em um, ia em outro, tá? Não recebia a carta. E foi num centro lá e ele recebeu uma carta. E a carta não veio em nome da minha irmã. Veio a filha, que é essa que eu estou dizendo, a Márcia, apelando para ele: minha mãe não tem condições de atender o seu pedido. E teceu poucas palavras ali de conforto a ele e pedindo para que ele entrasse em oração em favor dela, porque ela não tinha condições de vir atender e escrever alguma carta para ele, né? E no final dessa lição aqui, eu acabei reconhecendo isso, sabe? Vamos ler aqui. Vós espírita, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desencarnada, quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, saber que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos os envolvem, seus pensamentos os protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, o nosso estado emocional aqui, diante da situação da desencarnação de qualquer ente querido, vai refletir junto deles tanto a nossa alegria quanto a nossa tristeza. A gente recorda uma carta que o Chico Xavier trouxe de um espírito, que ele pediu para a mãe dele, porque as lágrimas dela é como se fossem gotas de ácido que caía nele mesmo lá no plano espiritual. Doía, né? Doía nele, né? Então a nossa alegria vai ser a satisfação deles lá, porque a mesma dor que nós estamos sentindo, com certeza eles vão ter também. Essa minha sobrinha deixou uma criança recém-nascida. Agora vocês imaginam uma mãe ter que deixar o filho aqui. Não é aprovação para ela também? Muito séria, né? Com certeza. Então está dizendo aqui que nós, espíritas, temos que ter a consciência. O espírito vive melhor quando desembaraçado aqui do corpo físico. Então a desencarnação às vezes é um prêmio para a pessoa, porque vai se sentir livre, né? Não vai precisar ficar arrastando mais os pés para andar, vai pela emissão do próprio pensamento, né? O espírito, se ele tiver condições, ele viaja na velocidade do pensamento, se ele tiver condições para isso, né? Ele ouve por todo o espírito, enxerga por todo ele, pode até mesmo, né, mergulhar nos pensamentos aqui de nós encarnados, saber o que nós estamos pensando. Então, desembaraçado aqui das coisas da matéria, o espírito se sente muito mais livre, né? Muito mais livre. Então ele está em melhores condições.
Então, reter essas criaturas nessa condição aqui é como está dizendo o Evangelho, né? É uma forma muito egoísta nossa. Seja quem for que estiver conosco, seja nosso esposo, a nossa esposa, ou um filho nosso, ou quem seja, até um neto, né? Tem um neto também, mas essa é a liberdade, né? Mas eu entendi assim, né, que, por exemplo, eu, na minha condição, eu não sairia para ir buscar carta de um ente desse, sabendo que o que manda é nós ajudarmos eles daqui para lá também, né, se eles não tiverem condições boas. E não vai ser eles mandando uma carta que vai resolver o problema deles, vai trazer consolação para nós. Porque a grande maioria das pessoas que vão em busca de carta de pessoas desencarnadas são pessoas de outras religiões que não têm informação nenhuma. Eu receberia uma carta da minha sobrinha, do meu pai, de quem quer que seja, da minha irmã, eu receberia assim, de bom grado. Mas se eu for num lugar desse e alguém disser lá, ó, João de Jesus Sales, tem uma carta aqui para você assinada pelo Espírito tal, aí eu vou de bom grado receber essa carta. Mas eu correr atrás da carta, e eu disse isso para uma pessoa que se envolveu nessas condições, e eu senti que a pessoa não aceitou muito esse ponto de vista meu, não, sabe? Eu até disse, mas o médium está aí para receber, fazer esse trabalho, por que nós vamos fazer? Eu falo, mas não vai me trazer, não vai mudar a condição, né, do espírito nem a minha aqui na Terra, né? Então isso serve muito para consolar as pessoas que estão desesperadas, né? E o espírita, por si só, pelo esclarecimento que tem, ele tem a grande certeza que está tudo bem, que Deus faz o melhor sempre. Então por que vai haver desespero para todos nós, né? Então essa é a lição que a gente trouxe para a nossa reflexão desta noite, né? A gente sabe que às vezes a morte é uma coisa dolorosa. Nós vimos a família, né, do Guga, da Marisa, de todos vocês aí que tiveram, né, a morte também prematura de um irmão. Mas eu hoje começo a ficar com inveja do Beto. Por quê? Porque ele já encerrou o ciclo de vida dele aqui, ele completou o seu estágio aqui, já está livre para trabalhar, para produzir, né, em favor da providência divina. Que Deus abençoe hoje e sempre.